Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo a esse quadro Leia a Bíblia comigo. Esse é um espaço de leitura, de reflexão no texto da Bíblia e também de oração. Nós vamos começar a nossa jornada lendo a carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas escritas por Paulo enquanto estava preso, um texto que nos fala sobre alegria e nos leva a refletir sobre a caminhada cristã diante das adversidades e diante do comum da vida. Eu vou começar lendo esse texto partindo do capítulo 1, que é o nosso encontro de hoje, estará atrelado a esse capítulo. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, estarei sempre lendo na NVI, a nova versão internacional da Bíblia, por ser um texto que eu acredito ser o meio termo entre as versões mais antigas e as mais modernas. Filipenses capítulo 1, vamos ler o capítulo todo, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito,
lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita por Paulo exatamente em uma de suas prisões. Filipenses faz parte de um conjunto de cartas conhecido e intitulados por muitos comentaristas como as cartas da prisão. E quais são essas cartas? São as cartas de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas por Paulo enquanto ele estava preso em Roma. Nós podemos ver a prisão de Paulo em Roma a partir do capítulo 26 do livro de Atos. O capítulo 28 de Atos, que é o último capítulo, termina com Paulo chegando em Roma e exatamente sofrendo essa prisão domiciliar. Paulo, por ser um cidadão romano, ele estava preso numa prisão domiciliar, ou seja, numa casa. E ele permanecia nessa casa algemado junto a um soldado romano. Normalmente, Roma escolhia jovens ricos, de famílias de classe alta, muitas vezes comerciantes, pessoas de nobre nascimento, para desempenhar essa função, que era uma função meio administrativa. Ou seja, eles não eram enviados para as guerras, eles não eram enviados para os combates, então eles tinham a função de muitas vezes guardarem presos que fossem cidadãos romanos. Então, Paulo permanecia dentro da casa algemado a um soldado romano que, nas trocas de turno, eram substituídos por outros. E Paulo ele recebe a visita de Timóteo e de Epafrodito, que estavam ali na igreja de Filipos, que eram líderes naquela igreja, e vieram até Paulo socorrê-lo, trazendo ofertas, trazendo donativos, trazendo suprimento para ele que estava agora aprisionado, que estava agora impossibilitado de trabalhar, estava impossibilitado de pregar o evangelho, de fazer missões do lado de fora, né? E diante disso, Paulo ele escreve essa carta juntamente, né, com Timóteo, porque você vê no verso 1 a apresentação de Paulo e Timóteo como sendo aqueles que estão escrevendo a carta. Muito provavelmente Paulo ditou o texto, né, da carta e Timóteo escreveu. Por isso ele começa o texto dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. E essa igreja em Filipos, ela foi uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Você vai poder ver isso no capítulo 16 do livro de Atos. Nós temos a menção de quando Paulo ele chega na cidade de Filipos e começa a pregar o evangelho ali. Paulo ele vai para Filipos orientado por um sonho. Ele estava indo para um determinado lugar e o Espírito Santo o impediu de ir, e à noite ele teve um sonho com um homem grego, um homem da Macedônia, falando para passar para o lado de lá. E aí Paulo, ele até fala na sua prisão, né, quando ele é interrogado, lá por volta do capítulo 22 a 24 de Atos, que ele não foi desobediente à visão celestial e ao ministério. Então você percebe que ele segue essa direção, ele vai para a cidade de Filipos, lá ele chega e procura por sinagogas e não existem, porque para se ter uma sinagoga era necessário que tivesse pelo menos 10 homens judeus ou 10 homens praticantes do judaísmo, e não tinha. Então Paulo percorre quase 1000 quilômetros para ir ao encontro de mulheres que estavam reunidas, que estavam ali orando próximos a um riacho.
Ali ele encontra essas mulheres e, ao encontrar essas mulheres, ele anuncia o evangelho e elas se convertem, são batizadas. Entre elas tem uma mulher chamada Lídia, e essa Lídia, ela convida Paulo e sua equipe para que pudessem se hospedar na casa dela. Muito provavelmente a equipe de Paulo naquele momento compreendia Paulo, Silas, muito provavelmente Timóteo já fazia parte daquela equipe e provavelmente o próprio Lucas, que é o escritor do livro de Atos. Então ele passa a residir na casa dessa mulher chamada Lídia, que era uma comerciante, e ali nasce a primeira igreja em solo estrangeiro. Nasce a primeira igreja fora do solo judaico ou judaizante. E essa igreja ela vai crescer, ela vai se tornar uma igreja que vai ser extremamente relevante no ministério do apóstolo Paulo, suprindo o ministério dele, amparando o ministério dele, socorrendo o ministério dele no aspecto financeiro, sustentando ele e financiando as suas viagens. Bom, Atos 16 nos mostra não só a igreja nascendo na casa de Lídia, como embates que Paulo enfrenta por conta do evangelho. Ele liberta uma moça que estava possuída por um espírito de adivinhação. Em consequência disso, ele acaba sendo preso. Ele e Silas acabam indo para uma prisão, para uma masmorra. Ali a gente tem aquele famoso episódio que eles estão adorando a Deus, cantando hinos de louvores a Deus, e de repente vem um terremoto, faz com que as celas fossem sacudidas e as portas das prisões se abrem. Aquele evento levou o carcereiro a um profundo desespero e a achar que os prisioneiros tinham fugido e até mesmo perceber que ele estava correndo risco de morte, ao qual Paulo intervém, consolando, explicando que todos estavam ali, e em decorrência disso, o carcereiro acaba se convertendo, ele e a sua casa. Ele se converte juntamente com a sua casa e são batizados. Então essa é a história da igreja de Filipos. Uma igreja que você pode ver essa história em Atos 16, uma igreja onde você percebe que ela vai ter uma relevância na vida do apóstolo Paulo, e ele estando preso, ele escreve para esta igreja. Então, as recomendações iniciais, as saudações iniciais, exatamente para uma igreja que esteve presente com ele no seu ministério. Tanto que o verso 3, ele começa a expressar as suas ações de graças e uma oração pela igreja de Filipos. Do verso 3 até o verso 11, nós vamos ver essa ação de graças de Paulo e essa intercessão pela igreja de Filipos. Ele diz: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação, ou seja, da ajuda que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, ou seja, desde o momento que eles se converteram, creram em Cristo. E ele diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que boa obra é esta que Paulo está falando, que foi começada na vida daqueles crentes e que ela será completa até o dia de Cristo? A boa obra a qual Paulo se refere aqui no verso 6 está falando exatamente o fruto do Evangelho no coração das pessoas. A obra do Evangelho em nós é que é nos tornar semelhantes a Jesus. Deus ele nos salva e Deus nos traz a sua presença não somente para bater um selo, um carimbo dizendo este vai para o céu, ou aquele que rejeita ele bate o carimbo, não, este vai para o inferno. Não, a obra de salvação, Deus nos salva para que nós nos tornemos semelhantes ao seu Filho. A obra de Deus em nós é moldar a imagem do seu Filho em nosso caráter, em nossa vida, a tal ponto que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Essa obra ela não pode ser realizada por nós, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Essa obra ela é uma ação
de Deus por meio do seu Espírito, que vai trabalhando em nosso caráter, que vai construindo ou reconstruindo a nossa vida, que vai nos reconectando a Deus e vai nos levando a uma transformação gradativa e pessoal em nossas vidas. Então essa é a boa obra. Ele celebra pela cooperação desses crentes e ele diz que aquele que começou a boa obra, que é Deus, vai completá-la até o dia da vinda de Cristo. Ou seja, o dia da vinda de Cristo será o dia onde ele irá colher uma igreja santa, uma igreja de pessoas que estão sendo transformadas e moldadas à imagem do seu Filho. Vale abrir um parênteses aqui, que os cristãos do primeiro século acreditavam que a volta de Jesus, que o retorno de Jesus seria para aquela geração. Então, eles imaginavam que antes de findar aquele momento ali, logo Jesus viria e estabeleceria o seu reino, estabeleceria o seu governo sobre a terra. Bom, a partir do verso 7, Paulo ele faz outras considerações, onde ele diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho vocês em meu coração, pois quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, vocês todos participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo expressa o seu afeto, o seu carinho, o seu respeito por aquela comunidade, por ela ser presente em toda a sua caminhada, em seu ministério. E aí no verso 9 ele ora pela igreja de Filipos. Ele diz assim: e esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo é um pastor que ora, e Paulo ele nos ensina que na nossa jornada, que na caminhada de líderes, de pastores e líderes precisam carregar suas comunidades, pastores e líderes precisam carregar o povo em suas orações, em suas intercessões. Ou seja, que simbolicamente nós exercemos uma função sacerdotal. Assim como o sacerdote, o sumo sacerdote, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, em relação à comunidade de Israel, em suas vestimentas ele carregava um peitoral com 12 pedras preciosas, e essas pedras representavam as 12 tribos de Israel, e ali era um símbolo para dizer que o sumo sacerdote ele está carregando a comunidade de Israel, o povo de Israel, diante de Deus, que todas as vezes que ele ministra diante de Deus, ele está carregando o povo sobre si, ele está carregando o povo consigo. Simbolicamente, somente simbolicamente, o pastor ele tem e exerce uma função sacerdotal por ser chamado a interceder e a carregar espiritualmente a comunidade em oração, em intercessão diante de Deus. Então Paulo é um pastor que ora, e ele nos ensina, a todos nós que exercemos o ministério, a orarmos, a intercedermos pela igreja de Cristo e a carregarmos a igreja, a comunidade de Jesus em nossas orações e intercessões. Mas olha o conteúdo da oração de Paulo. Ele pede a Deus para que aquela comunidade possa crescer em amor. E essa deveria ser não só a oração de pastores e líderes por suas comunidades, mas essa deveria ser a nossa oração individualmente enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Jesus, que nós possamos crescer em amor, que sejamos capazes de crescer no amor que faz com que nós nos doemos, que faz com que nós venhamos a servir as outras pessoas, porque nós provamos que amamos a Deus quando amamos as pessoas. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, diz que não tem como nós provarmos que amamos a Deus que nós não vemos,
se nós não conseguimos amar as pessoas a qual nós vemos e convivemos. Então que a gente possa crescer, essa deveria ser a nossa oração, essa de fato precisa ser a nossa oração a partir de hoje, que possamos crescer em amor para que a gente possa cada vez mais conhecer a Deus, que a gente possa crescer em amor, buscando cada vez mais amar a Deus e querer conhecê-lo. Que o Senhor possa se tornar o alvo, o centro da nossa busca. Que Ele possa se tornar aquele que é o mais importante em nossa vida, em nossa história. Que Ele possa de fato ser o centro na nossa vida, ser aquele que reina, ser aquele que governa todas as coisas. Então Ele pede que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. O que isso quer dizer? Percepção é a capacidade de discernir. Tanto que ele completa no verso 10, ele diz, que no verso 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E no verso 10, para vocês discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, que vocês possam desenvolver discernimento espiritual para fazer boas escolhas, para fazer as melhores escolhas. Porque nós já aprendemos e entendemos que quando nós fazemos as nossas escolhas, confiando tão somente no nosso intelecto, confiando tão somente nas nossas experiências, confiando tão somente e se apoiando no crivo da razão, na nossa inteligência, no nosso entendimento, nos nossos achismos, a probabilidade de fazermos escolhas erradas é enorme, de fazermos escolhas que gerem dor e sofrimento são enormes. Então, ele ora para que aquela comunidade possa aprender a ter discernimento espiritual para tomar boas decisões. Que essa deve ser também a nossa oração. Buscarmos cada vez mais crescermos em discernimento. Nós precisamos pedir a Deus discernimento para que a gente possa fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões sábias, que possam não somente abençoar as nossas vidas, como possam abençoar a vida de outras pessoas. E aí ele conclui essa oração para que eles se tornem pessoas cheias de fruto, pessoas que frutificam, pessoas que a sua vida é semelhante a uma árvore frondosa, que tem belos frutos, e que esses frutos possam ser frutos que revelem Jesus ao mundo, possam ser frutos que revelem a graça de Deus, que manifestem o amor de Jesus. Que a gente possa ter uma vida frutífera, uma vida que, quando as pessoas olharem para as nossas vidas, possam reconhecer a presença de Deus em nós. Quando as pessoas olharem para as nossas vidas, que elas possam ver a mão de Deus, a bondade de Deus sobre nós. Que nós possamos ser o rosto de Jesus para o mundo que está tão perdido. Que nós possamos refletir a luz de Jesus para aqueles que andam em trevas. Para que a gente possa ser aquele que carrega uma mensagem e uma atitude que produza sentido e significado na vida das outras pessoas. Essa é a oração de Paulo pelos crentes de Filipos. Essa deve ser a oração dos líderes e pastores por suas comunidades, mas essa também deve ser a nossa oração pessoal. Essa também deve ser a oração que devemos fazer acerca de nós mesmos e acerca da nossa própria vida. Na segunda parte da carta, que vai do verso 12 até o verso 30, Paulo ele começa a falar da situação que ele está vivendo e de como essa situação ela vai contribuir para o progresso do Evangelho. Então, a partir do verso 12, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então aqui ele fala de duas situações. A grande situação, na verdade, é que o Evangelho ele tem crescido por conta da prisão de Paulo. E isso em dois aspectos. Quais são os aspectos? O primeiro deles
deles é que o evangelho se torna conhecido de toda a guarda do palácio. É isso que ele diz no verso 13. E o que isso quer dizer? Que ele estava aproveitando aquela situação onde ele estava preso, algemado a um soldado romano, para comunicar o evangelho àquelas pessoas. Então imagine que aquilo que parecia ser um movimento de derrota, de frustração, que poderia trazer profunda angústia e dor sobre a vida de Paulo, se transformou em algo que o impulsionou a levar o evangelho. Diante da prisão, onde as portas aparentemente se fecharam para a sua vida, se fecharam para o seu trabalho, se fecharam para a sua missão, Paulo conseguiu discernir ali um caminho de Deus, onde novas portas estavam sendo abertas. Agora ele não estava alcançando apenas o público comum, ele estava alcançando a guarda romana, ele estava alcançando um dos poderes políticos do Império Romano, ele estava alcançando o poder que era a força bélica, a força que servia para impor a paz, a força que administrava as cidades conquistadas. Ele estava fazendo Jesus conhecido, a guarda do palácio, a guarda de Roma. Ou seja, e aquilo foi gerando um movimento onde um foi falando para outro, e aquilo foi se proliferando, aquilo foi crescendo dentro de Roma. Com isso nós aprendemos que quando nós estivermos diante de situações em que as coisas parecem estar perdidas, ou quando nós estivermos diante de situações que nos parecem muito dolorosas, ou que nós não conseguimos encontrar uma abertura, a luz no fim do túnel, a gente precisa entender que Deus ele está presente em todo o tempo em nossa vida. E aí volta a necessidade de por que nós precisamos buscar discernimento espiritual. Porque às vezes portas podem estar se fechando em nossas vidas, e a porta que se fecha, muitas vezes a gente começa a se entristecer, a situação que termina, uma determinada convivência que chega ao fim, um determinado momento que algo se acaba, algo que vai tendo ponto, que vai se estabelecendo como um ponto final nas nossas vidas. Nós muitas vezes lidamos com essas situações de maneira negativa, ficamos tristes, ficamos apreensivos, achamos muitas vezes que isso pode ser um ataque do mal sobre as nossas vidas, mas na verdade, todo final de ciclo, todo encerramento de ciclo, por mais doloroso que seja, ele está te preparando para viver um novo tempo, um novo ciclo, um novo momento na sua vida. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos encontrar a mão de Deus presente nisso, perceber os atos e os movimentos de Deus em meio a esse processo. Então, se hoje você está vivendo uma situação de términos de ciclos, se existem algumas coisas se encerrando na sua vida, se portas estão se fechando, se convivências e relacionamentos estão chegando ao fim, se de alguma forma você está passando por momentos onde as coisas elas estão se encerrando e talvez elas estejam trazendo dor, talvez elas possam estar trazendo sofrimento, talvez possam estar te angustiando, talvez gerando sentimentos de morte, sentimentos negativos e nocivos. Lembre-se que você não está sozinho, que o Senhor está ao seu lado. Lembre-se que os ciclos estão se encerrando e com isso se abre a oportunidade, uma porta para o novo. Deus sempre tem um caminho novo, Deus sempre quer construir em nós uma nova história, novos começos. Deus sempre quer produzir em nós um tempo de recomeço, de reconstrução. Nós precisamos aprender a enxergar as oportunidades que estão por trás dos cenários caóticos. E somente o discernimento espiritual
vai fazer com que a gente consiga enxergar isso. Paulo, ele enxergou que a prisão dele não limitou o evangelho, mas fez com que o evangelho cada vez mais crescesse, se proliferasse, se expandisse. E o verso 14 ele ainda diz: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então Paulo inspirou, a vida de Paulo inspirou outras pessoas, moveu outras pessoas. O exemplo dele levou outras pessoas a se levantarem. Provavelmente eles pensaram, ele estava ali doando a sua vida, ele doou a sua vida e ele foi agora parado. Então nós vamos dar continuidade a isso, nós vamos dar continuidade a esse legado. E essas pessoas foram, se levantaram e fizeram. Então você pode perceber que situações que muitas vezes parecem contraditórias, na verdade elas estão muitas vezes abrindo espaço para que novas realidades sejam manifestas. A partir do verso 15, ele começa a falar exatamente sobre a motivação pela qual algumas pessoas estão se levantando para pregar o evangelho. Ele diz no verso 15: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros estão fazendo de boa vontade. Esses fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles, ou seja, aqueles que fazem por rivalidade, pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Você pode ver que é um segundo momento onde ele fala que ele se alegra em Deus, ele se alegra pela situação que ele está vivendo, ele se alegra pela comunidade ao qual ele está escrevendo a carta. Você percebe que a alegria, ela é uma atitude que prevalece em Paulo. E aí a gente precisa entender que a alegria no Novo Testamento, a palavra alegria, ela não está relacionada apenas com um sentimento. Alegria no Novo Testamento não é sentimento. A alegria é um estado que nós nos encontramos em relação a Deus. É um estado de mente, é uma mentalidade. Fomos alcançados por Deus. Quando nós estávamos distantes de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos na contramão de Deus. A partir do momento que Cristo nos salva por meio da cruz, da sua morte e ressurreição, e somos trazidos à presença de Deus, e passamos a viver de uma mudança radical, de um estado de inimizade em relação a Deus, passamos para um estado de comunhão, de relacionamento, de vida. De um estado de escuridão, de tristeza, de estarmos vivendo dentro de um profundo abismo, passamos a ter uma relação marcada pela alegria. Alegria pode ser traduzido como contentamento. Alegria no Novo Testamento aparece para nós como a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos abandonados em meio às mais variadas circunstâncias da vida. Alegria é saber que Deus está presente em todo momento da nossa vida. Alegria é saber que Deus está ao nosso lado, seja qual for a situação que esteja nos cercando. Alegria é saber que a graça de Deus é suficientemente poderosa para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos manter em pé e para nos ajudar a continuarmos a nossa jornada. Por isso Paulo se alegra, independente da situação que ele está vivendo, independente da motivação pela qual as pessoas estão transmitindo o evangelho, Paulo se alegra. E aí ele diz, na continuação, no finalzinho do verso 18, diz assim: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo.
Aguardo ansiosamente e espero que em nada eu serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo aqui ele está dizendo que ele sabe que ele pode estar preso fisicamente, mas ele se vê como um homem livre, porque o evangelho de Jesus o alcançou. E o alcançando torna ele livre. Quando o evangelho de Jesus nos alcança, quando a salvação de Deus nos alcança através do seu Filho, nós nos tornamos pessoas livres. Livres da culpa, livres da dor, livres da condenação, livres. Livres para vivermos uma nova vida, livres para vivermos uma nova história, livres para vivermos uma reconstrução, um recomeço em nossas vidas. Ele se vê livre e ele sabe que ele vai passar ainda por um julgamento. E ele não sabe se no julgamento ele vai ser liberto ou ele vai ser condenado. Caso ele seja condenado, seria condenado à morte. Caso ele fosse inocentado, então ele poderia voltar à vida comum. Ele não tem medo da morte. Você pode ver que o verso 20 ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É isso que ele diz no verso 20. E aí no verso 21 ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele não teme a morte. Ele não tem medo da morte, porque ele sabe onde ele está. Ele sabe com quem ele vive. Ele sabe para onde ele irá. A morte é o maior limitador da nossa vida. É o que põe fim à vida humana. É o que põe fim à jornada humana. Porém, nós cristãos e a fé cristã entende a morte não como um ponto final na nossa existência, mas como uma vírgula. Nós entendemos a morte como uma porta que se abre para a eternidade, porque fomos criados por Deus com um início, mas não com um fim. Podemos dizer que o ser humano ele é um ser perene. Ele tem um início, mas ele não tem um fim. Então fomos criados para a eternidade. Essa eternidade pode ser com Deus, ao lado de Deus, próximos de Cristo, ou ela pode ser uma eternidade totalmente distante, alheia a Deus. Mas que a morte, ela não põe fim, ela apenas abre uma porta para uma outra existência. Essa é uma realidade que a fé cristã, na verdade a fé judaico-cristã, confessa. Então Paulo ele não tem medo da morte, ele não tem medo acerca do futuro. Apreensivo, certamente ele estava. Ansioso, poderia estar, não com aquela ansiedade destrutiva, adoecida, mas ele sabia que qual fosse o veredito, acontecesse o que acontecesse, ele sabia que ele era amado por Deus. Ele sabia que o amor de Deus era o que preenchia a sua vida, era o que fazia com que ele existisse, era a mola propulsora que o empurrava todos os dias a servir a Deus. É saber que somos amados, é saber que nós não estamos sozinhos, é saber que a graça de Deus nos é suficiente, é saber que quando formos desamparados, abandonados ou rejeitados pelas pessoas, sempre seremos acolhidos nos braços do nosso Pai, sempre seremos acolhidos em seus braços de amor, sempre seremos sustentados por sua graça, sempre a sua misericórdia há de nos alcançar e nos revigorar em meio às nossas dores. Paulo sabia disso. Então ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí a partir do verso 22 ele diz: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Ou seja, ele está indeciso. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo.
Então ele desejava ir, mas ele tinha uma preocupação. A preocupação com a edificação da vida daquelas pessoas, do cuidado da vida daquelas pessoas. Paulo ele mostra uma atitude de altruísmo, de desprendimento, porque ele está prestes a ser condenado. O seu futuro é incerto, ele está vivendo uma situação dolorosa e ele não pensa nele mesmo. Ele é um homem desprovido de egocentrismo, de egoísmo. Ele não está pensando nele, ele está pensando no outro. Ele está pensando naqueles que precisam ainda ser ajudados. E isso nos mostra um pouco sobre o caráter cristão que será trabalhado ainda nessa carta a partir do capítulo 2, sobre essa capacidade de nos desprendermos de nós mesmos para olharmos a vida do outro com valor, com sentido e significado, nos levando a termos atitudes de bondade, gestos de misericórdia em relação à vida das outras pessoas. Então ele fala, estou pressionado, no verso 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, e convencido disso sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. No verso 25, nós não sabemos se Paulo ele tem uma revelação, um discernimento espiritual, mas ele se diz que ele está convencido de que ele deveria permanecer e continuar com aquela igreja, com os cristãos, com aqueles que ele havia alcançado através da pregação do Evangelho. Então, não sei se fruto de um discernimento espiritual, mas ele começa a nutrir certezas de que ele voltaria. E de fato, naquela prisão ele foi inocentado e foi posto em liberdade. Mais tarde, 2 anos depois, ele sofre, 2 ou 3 anos depois, ele sofre uma segunda prisão, que aí ele é condenado à morte. Mas dessa, quando ele escreve essa carta, de fato, ele acaba sendo posto em liberdade. E o verso 26, ele diz que a motivação de tudo isso é a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ou seja, eu indo até vocês, eu sobrevivendo, eu saindo daqui, eu sei que isso vai levar vocês a uma confiança maior, a uma celebração maior, a uma alegria maior em Deus. Então, ele não desiste de viver e ele não para porque ele tem uma motivação. Ele é empurrado pela necessidade, pela obrigação que ele tem dentro do seu coração de socorrer pessoas. E eu quero te dizer que uma das formas que nós podemos enfrentar o desânimo, o sentimento de desistência que muitas vezes se aloja nas nossas vidas, é sabendo pelo que eu vou lutar, por quem eu vou lutar. Você precisa saber que você tem motivos para não desistir, tem motivos para não retroceder, porque existem pessoas que se inspiram em você, existem pessoas que dependem de você, existem pessoas a qual você é o exemplo, existem pessoas que talvez necessitem de você fisicamente, que são sustentados por você, que você precisa estar bem, você precisa tomar uma boa decisão para que a vida dessas pessoas também seja preservada, para que eles possam ter uma manutenção na vida deles, para que eles possam também continuar. Então, a exemplo de Paulo, olhe para esse exemplo e diante de um sentimento de desistência, lembre-se que você tem pelo que e por quem lutar. Se volte para Deus, se apegue ao Senhor, busque forças em Deus, se levante e continue a sua jornada. E aí no verso 27 até o 30 ele encerra dizendo, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então agora ele sai do olhar acerca dele mesmo e ele se volta agora para a comunidade para lembrá-los da sua responsabilidade social e a sua responsabilidade missional.
ele fala: não importa o que aconteça, verso 27, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ele fala: exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Filipos era uma cidade governada pelo Império Romano. Filipos ela foi fundada por Filipe da Macedônia por volta ali do século 3 a.C., 2 a.C., por Filipe, Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande. E aquela cidade depois, ela foi uma cidade que ajudou muito o Império Romano quando eles estavam nas guerras, expandindo o seu império. Então ali abrigou soldados, ali deu apoio por ser uma cidade portuária, era uma cidade rica em ouro, em alguns minérios. Então ela contribuiu muito para o estabelecimento do Império Romano. Roma, então, depois faz o quê? Decide que Filipe se tornaria uma cidade onde se estabeleceria uma base militar do Império Romano e seria uma das principais cidades romanas, uma das mais relevantes do Império Romano. Tanto que Filipos se tornou uma cidade onde os oficiais romanos, ao se aposentarem, passavam a residir lá, por ser uma cidade tranquila, pacata, por ser uma cidade portuária. Então era um lugar propício para o descanso e era uma cidade que estava em constante conexão com o Império. Então ele fala: exerçam a sua cidadania como cidadãos romanos, mas vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, não traiam a Cristo por causa das demandas do Império, mas na sociedade onde vocês estão, com as demandas que vocês têm, mostrem Cristo no meio dessa sociedade. Seja um exemplo de Jesus para essas pessoas no lugar onde você vive. Ou seja, e ele diz: para quer que eu os veja, vai os veja, ou quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes. Unânimes no sentido, vocês precisam cada vez mais estarem unidos. Vocês precisam cada vez mais estar juntos para lutar pela fé evangélica. Verso 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não somente apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês vão enfrentar desafios, vocês estarão num mundo hostil, numa sociedade hostil, que vive num modo de vida contrário ao modo de vida do Evangelho. Então se unam e permaneçam firmes. Se unam e não se deixem intimidar pelas oposições, não se deixem intimidar pelas ideologias, não se deixem intimidar pela cultura, não se deixem intimidar pelas propostas. Permaneçam firmes, seguindo a Jesus, mantendo os valores de Jesus como valores centrais na vida, no comportamento e na tomada de atitude de vocês. Porque vocês não foram chamados apenas para ter o privilégio de crer em Cristo e pertencer a Ele, mas também de sofrer por Ele, de carregar a cruz de Cristo, de sermos marcados por essa cruz. E aí ele encerra esse capítulo dizendo para eles: já que vocês estão passando pelo mesmo combate que vocês me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento, que é levar o Evangelho, ser um discípulo de Jesus no mundo, em uma cultura, em um mundo que vive uma forma contrária ao Evangelho e ao caminho de Jesus. Então esse é o primeiro capítulo da carta aos Filipenses, um capítulo que tem 30 versículos, que nós vimos do verso 1
e o verso 2, as saudações iniciais do apóstolo Paulo. Do verso 3 até o verso 8, Paulo se alegrando e agradecendo pela cooperação e ajuda daquela igreja. Do verso 9 a 11, onde Paulo ele ora e intercede por aqueles crentes. Do verso 12 até o verso 18, ele fala sobre a sua prisão e ele fala que aquilo contribuiu para que o evangelho crescesse, ou seja, ele expõe a situação que ele está vivendo. A partir do verso 19 até o verso 26, ele fala sobre o seu sentimento e como ele está lidando com aquele momento de prisão. Ele fala da sua situação pessoal e expõe seus sentimentos diante daquilo e como ele pensa acerca do momento que ele está vivendo. E do verso 27 ao 30, ele encoraja a igreja de Filipos a permanecer firme no testemunho do evangelho em meio à sociedade e à cultura que eles vivem, ok? Então esse foi o capítulo 1 de Filipenses, e como aqui a proposta é leitura, reflexão do texto e oração, quero te convidar a orar comigo. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos por esse tempo de estudo, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Peço que abençoe os Teus filhos, que o Senhor possa gerar em nós essa disposição, essa alegria em Te servir, a alegria em meio às mais variadas circunstâncias da vida, a alegria em meio ao sofrimento. Senhor, guia-nos, conduze-nos em Tua graça, em Teu amor, para que nós possamos viver, ó Pai, de uma forma digna do Evangelho de Cristo. Que a Tua graça nos sustente, que Teu amor nos fortaleça. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até mais.